Orando, contribuindo e fazendo missões. Esse é o tema da próxima lição, a de número 5, que será lecionada no próximo domingo. Eu sou o professor Lucas Gomes e estou muito feliz por você ter escolhido meu canal para prepararmos juntos a próxima lição. Nesse primeiro momento eu irei explicar o tópico 1, que tem por título Orando pela causa de missões, somente que já te deixo o convite para assistir os outros dois vídeos que já estão aqui no canal sobre a explicação do tópico 2, que tem por título Contribuindo para Missões, e o 3, Chamada para Servir. Estes vídeos estão em uma playlist, então é só você entrar aqui no canal, ir na parte de playlist, que automaticamente um vídeo começará após o outro. Bom, eu peço a você que já deixe o seu like, se inscreva neste canal e, se puder, obviamente, compartilhe este vídeo com outros professores, nos grupos que você participe, eu tenho certeza que será uma benção. E em falar em grupos, eu te convido a participar do grupo Sala dos Professores EBD. É um grupo onde semanalmente discutimos questões da lição e lá estão superintendentes e professores de todo o Brasil. Mas falta você, então fica o convite, abaixo está o link para você clicar e fazer parte automaticamente do grupo. Vamos então para o tópico de número 1, que nos diz: orando pela causa missionária. Uma frase muito comum nas igrejas que trabalham o tema missões missões é feita pelos pés dos que vão, pelos joelhos dos que ficam e pelas mãos dos que contribuem. Essa frase ela tenta nos mostrar como é possível fazer missões e como é impossível alguém, se denominando cristã, ficar do lado de fora. Porque se você não pode ir, você pode orar. Além disso, também contribuir. E qualquer centavo para missões é útil, é importante. Nesse primeiro tópico, então, falaremos sobre a oração. E aqui o comentarista nos mostra o apóstolo Paulo, homem que, na minha opinião, não era somente de oração, mas muito humilde em seus pedidos quando se tratava de oração. Veja que uma pessoa como o apóstolo Paulo não teve dificuldades em comunicar aos seus leitores e cooperadores que precisava de oração. Em muitas das cartas do apóstolo Paulo, nós vamos então encontrá-lo pedindo oração. E com isso, então, Paulo nos mostra que a oração é uma disciplina interligada à obra missionária. É impossível orar e não sentir desejo por missões. Da mesma forma, é impossível realizar missões sem a oração. Diante disso, no primeiro tópico, nós somos convidados a compreender as finalidades da oração na obra missionária. Então, primeiro, na obra missionária, alguém se coloca em oração para interceder. Depois, a oração ela é importante para despertar a igreja local para a obra missionária. Então, esses são os dois subpontos que trataremos dentro do primeiro tópico. Primeiro, sobre a questão da intercessão. Nós nos colocamos em oração pelos missionários com o objetivo de interceder. E dentro deste subtópico, o comentarista nos aponta 7 objetivos dentro da oração intercessória. Então, em primeiro lugar, nós oramos para que as portas do evangelho sejam abertas. E ele toma como base Colossenses 4, versos 2 e 3. Observe então que Paulo ele pede esta oração para que o Senhor abra as portas. Portas nos remete à ideia de oportunidades. Então nós devemos orar por missões para que o Senhor então dê à igreja e consequentemente aos seus missionários enviados a oportunidade da pregação. A coisa mais chata é o cristão que em todo tempo está falando de Jesus. Vou dar um exemplo para você não censurar a minha fala. Você está no ambiente de trabalho, então você está para fazer o que lá? Do momento que você bate o ponto de entrada e o ponto de saída. Você está para trabalhar, você não está lá para pregar o evangelho. Muitos cristãos confundem isso e passam a hora de trabalho pregando o evangelho.
a hora do almoço pregando evangelho e acabam então sendo rejeitados, evitados. Qual é o melhor? Orar para que Deus conceda a oportunidade da palavra. O Espírito Santo fará então você compreender qual o melhor momento de pregar a palavra. Particularmente, eu entendo que o Espírito Santo me concede a oportunidade da evangelização quando a própria pessoa dá abertura, quando ela mesmo me faz entender que nesse momento eu posso pregar. Por quê? Não basta somente pregar, além disso nós precisamos ser ouvidos, porque se não formos ouvidos, o que adiantará a nossa pregação? Então, diante disso, eu entendo que quando a pessoa dá abertura, ou quando ali o Espírito Santo te mostra que é o momento, e você então expõe a mensagem do Evangelho, ainda que haja uma rejeição, você trabalhou dentro de uma legalidade divina. Houve então uma abertura, uma oportunidade, você então entrou por ela, tá? E o Espírito Santo te fará entender quando essas oportunidades chegarem. Ele faz o missionário entender essa oportunidade. A segunda razão que devemos orar por missões, dentro da questão intercessória, é orar para que os corações das pessoas se abram à mensagem de salvação. Então veja, primeiro nós pedimos a oportunidade, depois que os corações se abram. Terceiro, para que os missionários tenham ousadia no testemunhar e pregar, porque nada adianta você comunicar o evangelho de uma forma sem confiança, tá? É preciso ter ousadia na pregação do evangelho, e a oração é o que dá então o combustível para essa ousadia. Quarto, é preciso nós intercedermos para que a palavra de Deus seja então propagada, ou seja, por diversos meios. Então nós precisamos orar para que o Senhor dê sabedoria à igreja e aos seus missionários para utilizar os diferentes meios para propagar o evangelho. Nós temos aqui em questão o YouTube, temos a televisão, o rádio, as diferentes redes sociais, enfim. A igreja precisa usar esses meios de comunicação de maneira sábia e então, a partir delas, comunicar o evangelho. Quinto, nós devemos orar, interceder para que haja então proteção e segurança diante dos perigos que os missionários irão enfrentar. Não somente uma perseguição física, mas perseguição ideológica, perseguição psicológica. Enfim, são muitos os desafios que aquele que se coloca a fazer a obra missionária pode enfrentar. Então nós precisamos interceder para que o Senhor então os proteja, para que o Senhor Deus faça a segurança daqueles que têm coragem de sair de sua cidade, de seu estado, de seu país, do seu continente para pregar a palavra. Sexto, nós precisamos interceder para que estes então também recebam a direção de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, nos mostra o Espírito Santo dando uma direção a Filipe. O carro do eunuco passa e o Espírito Santo diz, acompanha o carro. E Filipe sai correndo e acompanha. Por que Filipe teve êxito naquela ação? Porque ele foi orientado pelo Espírito Santo. Atos 16, Paulo parece estar um tanto perdido, mas ele diz que tentou ir para a Bitínia e o Espírito do Senhor lhe impediu. Ele tentou ir para a Ásia e mais uma vez ele foi impedido. Até que, em uma visão da noite, o Senhor lhe deu a orientação de que ele deveria ir para a Macedônia. E nós então pudemos testemunhar a partir das lentes de Lucas o que Deus fez através das mãos de Paulo na Macedônia. Então, é preciso haver direção e por isso nós temos que orar. Por último e não menos importante, nós devemos interceder para que haja refrigério nas vidas daqueles que levam o evangelho, na vida física, emocional, espiritual, porque não é fácil todas essas questões aqui pontuadas, as perseguições, as necessidades que eles passam, escassez de alimentos e de dinheiro. Então é preciso haver um refrigério na alma dessas pessoas, no físico dessas pessoas, para que eles possam suportar. Veja que Paulo nos disse em Atos também
que ele estava indo a Jerusalém, ligado pelo Espírito, e a única coisa que ele sabia que iria acontecer lá é o que o Espírito lhe revelava de cidade em cidade, que haveria prisões, haveria açoites, haveria dificuldades. Então, se não for o Espírito Santo e a igreja orando para que ele, então, refrigere a alma daqueles que estão em campo de batalha, certamente a obra de Deus não será realizada. E, então, o próximo ponto a qual devemos orar é para que o Senhor desperte a igreja local para a obra missionária. E aqui o comentarista nos trouxe uma frase muito importante, não dele, pois está entre aspas, certamente de alguém, e diz assim, abre aspas, se mais crentes se pusessem de joelhos em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. Fecha aspas. Qual é o objetivo desse terceiro ponto? Quanto mais nós oramos por missões, mais em nosso coração é acendida a chama por missões, o desejo por missões. Então, se nós queremos que o Senhor levante outros missionários, é preciso orar por missões e falar por missões. É por isso que, de uma forma muito sadia, milhares de igrejas escolheram um domingo do mês para conscientizar a igreja sobre missões. E, sobretudo, é importante esses cultos, de fato, falar sobre missões. E não ser um culto como um culto da família ou outro qualquer, mas um culto onde do início ao final se fala sobre missões. Os hinos, as saudações, os testemunhos, o alvo da oração, a pregação, tudo concordando com a obra missionária. Professor, muito obrigado pela sua presença. Já deixo o convite a você para acompanhar o segundo vídeo que irá começar logo mais. Então, procura aqui no canal, na parte de playlist, tá? Para que você não perca a explicação do segundo tópico, onde falaremos sobre as contribuições para a obra de missões. E também o terceiro tópico, onde falaremos sobre a chamada para ir. Deixa o seu like, se inscreve neste canal, compartilhe o vídeo. E eu agradeço você por ter então participado aqui junto comigo.